Todo... Dá glória. Olha só o Eduardo trocando línguas comigo. Olha aí a Silvana. É o poder de Deus numa transformação que Deus quer fazer nos dias atuais. Meu Deus, se eu falar em português, o diabo entende, Marco Aurélio. Se eu falar em inglês, is my friend Jesus, o diabo entendeu. Se eu falar em hebraico, Asherei, Raish, Asher, Lo Halabat Sadire Shaime, o Vederek Rataime, Lo Amad, o Vemoshab, Letzin Lo Yashab, Bereshit Bara Elohim, Et Hashamai, Veet Haaret, Vehaaret Haitatohu Vavohu, Vehosh Alpenei, Terro, Verua Elohim. Se eu falar Yavare Adonai, Evadish Mareka, Eier Adonai Panavalahavish Uneha, Isa Adonai Panavaleha, vai sem Laha, Shalom, Shalom. Malech. O diabo entendeu tudo, mas se eu falar em línguas estranhas, Aramandou, Pebega Shebia, Lapracandarábia, Chamandarafai, Urebandarabandarábia, entende aí, Satanás, eu quero ver, entende? Arabandarachanda, entende essa? Decalapatetepe, entende essa? Aramando Condorechepia, Alababada de Urebachandai, Erebequederebeche. Eu não vim de Cuiabá aqui para brincar. Eu vim aqui porque Deus tem e depois que Deus fizer essa Deus vai me usar para fazer e depois dessa aí Deus finaliza fazendo uma relação de condoconga. No deitar, no levantar, Ele está com você. Onde você andar, Ele sempre está do teu lado. Oh, Lebacai, recebe a carai. E fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o canal Vida e Cultura Cristã, um canal onde se fala sobre cristianismo e outras religiões. No vídeo de hoje vamos falar sobre a banalização do dom de línguas nos dias de hoje. Mas já vai deixando seu like para fortalecer, comente, compartilhe e sem mais enrolação, se inscreva nos meus outros canais e me segue nas minhas redes sociais. Valeu! E aí galera, eu sou o Lipe, professor de artes marciais, estudante de teologia, músico e seguinte. Galera, o movimento pentecostal, como todos já sabem, surgiu no início dos anos de 1900 e se tornou a maior linha teológica de todo o protestantismo. Já se falam em mais de 700 milhões de pentecostais em todo o mundo. O que acontece é que a principal crença do movimento pentecostal é o falar em línguas estranhas como uma segunda bênção. Existe um ramo na teologia, né, como eu já mencionei no outro vídeo, chamado pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Na pneumatologia existem três correntes em disputa no protestantismo mundial, que é o pentecostalismo, o movimento carismático e o cessacionismo. O cessacionismo é uma corrente de pensamento, não é bem uma doutrina, que crê que os dons milagrosos, como línguas, dons de curar, revelações, visões e coisas do tipo, cessaram. E aqui o cessacionismo não crê que os milagres cessaram, mas dons milagrosos sim. E entre essa corrente existem muitos presbiterianos, muitos batistas. No Brasil, por exemplo, presbiterianos e batistas são muito conhecidos por adotarem essa linha, embora existam hoje igrejas presbiterianas renovadas e batistas renovadas, né? Um número muito grande, considerável de batistas e presbiterianos, principalmente, não creem na continuidade dos dons espirituais, embora hajam outras igrejas que também adotem essa linha, como metodistas, congregacionais, luteranos e anglicanos, não é verdade? Reformados em geral. Carismáticos são pessoas tanto de igrejas renovadas quanto das tradicionais que creem nos dons espirituais, porém não creem nas línguas estranhas como uma segunda bênção, né? E o pentecostalismo que crê nisso, e o falar em línguas é uma segunda bênção. Qual é a grande questão? Hoje nós vemos uma banalização do dom de línguas e até mesmo preconceito com pessoas que não falam em línguas. Há relatos de pessoas que
por não falarem em línguas, acabaram não podendo exercer nenhum cargo, não podendo ser consagrados a obreiros ou pastores, porque esses cargos são somente para quem fala em línguas. Hoje em dia, há muitas pessoas que colocaram aqueles movimentos como rodopiar, sapatear e mesmo o falar em línguas como sinônimo de espiritualidade. Quando na realidade, quando vemos biblicamente, é possível sim alguém não apenas ser carnal, tendo dons espirituais, como também até mesmo não ser salva. Vamos lá para Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, pelo teu nome não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, é possível que pessoas movam-se nos dons, tenham dons espirituais ou sejam usados em milagres e essas pessoas acabarem indo para o quinto dos infernos. Isso é verdade. E vamos lá para 1 Coríntios capítulo 1, quando você vai observar, o apóstolo Paulo diz que naquela igreja não faltava nenhum dom espiritual, mas todos os dons espirituais estavam em evidência naquela igreja. Porém, quando vamos para o capítulo 3, Paulo vai dizer que aquela igreja tinha pessoas carnais, né? Na carta de 1 Coríntios vai falar também que existiam pessoas que eram naturais, ou seja, pessoas que não se converteram, e claro, espirituais, né? Ou seja, naquela igreja tinha pessoas que, além de serem carnais, até mesmo pessoas que nunca se converteram. A igreja de 1 Coríntios, mesmo sendo uma igreja avivada, pentecostal, vamos colocar assim, era uma igreja problemática. Quando vamos para 1 Coríntios capítulo 5, chega a mencionar que havia um caso de incesto naquela comunidade. Um homem que teve relações sexuais com a esposa do próprio pai. Isso é abominável, é inacreditável, mas isso de fato aconteceu, né? Então é possível sim uma igreja ser cheia de dons e problemática, até mesmo moralmente. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 5. Ouve-se por aí, eu estou lendo na NA, a Nova Almeida atualizada. Ouve-se por aí que entre vós existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir de seu próprio pai, a mulher de seu próprio pai. Ou seja, cara, olha que absurdo, né? Então, ou seja, nós tinha ali na igreja de Corinto um camarada com essa prática. E aí quando você vai para o resto do capítulo, do resto da carta, aliás, é problema atrás de problema. Problema em relação à ceia, problema em relação ao dom de profecia, problema em relação ao uso do véu. Enfim, uma igreja completamente problemática, né? Hoje nós vemos na internet pessoas brincando com línguas estranhas. Por exemplo, eu mencionei no outro vídeo, o vídeo sobre as diferenças entre católicos e evangélicos no Brasil. A questão, por exemplo, do padre Jonas Abib, fundador da Canção Nova. Existe um vídeo dele falando sobre línguas estranhas e ele simplesmente saiu falando qualquer coisa. Quando na realidade eu não creio, e eu creio que pentecostais também vão concordar comigo, línguas estranhas não é você sair por aí falando qualquer coisa, tampouco é você repetir línguas dos outros. As línguas estranhas são justamente para você edificar a si próprio, né? É uma oração que só você e Deus entendem. Apesar de que existem pessoas, como eu já disse, que não creem no dom de línguas, mas eu estou falando de uma perspectiva carismática, não é? 1 Coríntios capítulo 14 diz: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus, e ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Agora olha o versículo 3. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Para os tradicionais, essa profecia aqui seria literalmente a pregação da palavra.
Para pentecostais, profetizar pode ser tanto pregar a palavra, quanto você receber um recado de Deus, uma mensagem do futuro ou coisas do tipo, não é? A grande questão é que na pneumatologia, os dons espirituais são separados em 3 categorias, não é? Os dons de poder, os dons de locução e os dons de revelação. Os dons de poder são a fé, e aí não é a fé salvífica, para crer em Jesus ser salvo e ir para o céu, né? É o dom da fé, o dom de curar, os dons de curar e os dons de maravilhas, né? Enquanto que os dons de locução é o falar em línguas, a interpretação de línguas e profecia. Já os dons de revelação são a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espíritos. O discernimento de espíritos existe justamente para regular os outros dons, para que a igreja seja protegida de manifestações espirituais falsas. Uma manifestação espiritual, especificamente as línguas estranhas, que é o tema principal desse vídeo, podem fluir tanto da parte de Deus quanto da mente humana, da carne, ou pode ser do diabo. É possível que alguém possa estar sendo usado falsamente em línguas ali pelo diabo, e é necessário que haja pessoas cheias do Espírito Santo para discernirem as manifestações espirituais. A igreja deve julgar as manifestações espirituais. Essa é que é a verdade. Apesar que, como eu disse, existem muitas igrejas que não creem, mas mesmo as pessoas que são sensacionistas devem julgar as coisas, né, através da palavra e pelo Espírito. Isso é fato. Devido à tamanha bagunça que tem se feito com as línguas estranhas, com os movimentos espirituais, né, hoje muitas pessoas resumiram espiritualidade a sapatear, pular, rodar, falar em línguas estranhas, profetizar, e enquanto pessoas que não falam em línguas são rechaçadas. Isso tem feito muitas pessoas abandonarem o movimento pentecostal e irem para igrejas tradicionais. Muitas das conversões, eu mencionei isso no meu vídeo Os Neopentecostais na internet, muitas das conversões nas igrejas pentecostais não são, nas igrejas tradicionais, aliás, não são de novos convertidos, mas de pentecostais abandonando o movimento pentecostal. E claro, essa ênfase no dom de línguas exagerado fez com que outros dons acabassem sendo abandonados. Então eu quero te dizer que, primeiro, se você não fala em línguas, eu quero que você saiba que você não é pior do que ninguém. Busque o dom de línguas, mas busque outros dons também, como o dom de curar, o dom de discernir espíritos, e como a própria Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, Deus dá dons de acordo com o que Ele quer. Porém, o próprio Paulo diz que nós devemos buscar os dons. E o único dom que é para a própria edificação é o dom de falar em línguas. Porém, existem outros dons que são para abençoar outras pessoas. Imagine você orar por um paralítico, o paralítico levantar. Imagine você orar por um cego e o cego enxergar. Existem outros dons que também são importantes, né? Todos os dons são importantes. E eu digo uma coisa, ninguém é mais importante do que ninguém para ter todos os 9 dons. E ninguém é menos importante para não ter nenhum. É possível que alguém durante a vida seja usado em dons diferentes. Porém, a grande questão é que os dons espirituais são principalmente para a glória de Deus, a pregação do Evangelho e a edificação do próximo. Você vê que a coisa está tão feia hoje que existem línguas estranhas engraçadas na internet, que as pessoas até falam, né? O movimento da renovação carismática católica tem muito essa questão de falar em línguas, né? Não sei se eu mencionei, não. Há pessoas que creem que falar em línguas é você só sair falando qualquer coisa, né? E paralelamente existem até mesmo pessoas evangélicas que zombam das línguas estranhas. Tem aquele lá apóstolo Arnaldo que fez até um vídeo, né? Curso de línguas estranhas. É claro que isso é uma chocarrice, porém ele é um comediante, né? Então ele vai fazer isso mesmo, né? Comediantes costumam fazer essas coisas, né? Piadas até com coisas mais sérias, né? E aquele cara ali, o Joma, até mesmo a Sarah Shiva já, tipo assim, usou línguas estranhas em um contexto indevido. Mas assim, você que não acredita em línguas estranhas, eu peço você respeito, né? Porque existem muitas pessoas que até estão falando qualquer línguas estranhas ali, mas estão falando com respeito, mas estão fazendo com toda a sinceridade do coração. Eu pessoalmente creio no falar em línguas, porém não creio que alguém que não fale em línguas não seja de Deus, né?
E até, por exemplo, Daniel Mastral e outras pessoas até falaram que o dom de línguas é mentira, né, no meio pentecostal. O próprio Marcos Graconato tem um vídeo falando que o dom de línguas é mentiroso. Quem fala em línguas é mentiroso. Não sei se esse vídeo está disponível ainda na internet. Mas enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você já passou por isso, eu espero que você supere e que você busque os dons de Deus, mas que Deus te use muito. E se você não fala em línguas, que Deus te use em outras coisas. Você é importante para Deus. E existem outros dons espirituais que você pode buscar. E claro, toda essa banalização que tem acontecido na internet, principalmente, tem feito com que pessoas deixem de acreditar em algo que é de Deus e vejam com maus olhos uma coisa tão bonita que Deus deu, que é ao falar em línguas, né? É triste, né? Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Comente, compartilhe e vamos interagir. Valeu, galera. Valeu, até a próxima. Falou. Te abbia prova, ciò che abbia fa, ciò perix fa, ciò prevoa. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pensar. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile.